assim mesmo. Meu Deus do céu, você tem um coração de ouro. O seu arquivo. Não, não, isso aqui não precisa não. Meu arquivo é isso aqui, ó. Me ajude, eu agradeço muito. Tá bem, hoje está na puta, tá graças a Deus. Ele já tá na faculdade. Já tá na faculdade. Ah, já? Já. Ele é novinho. Ele tá no segundo ano. Já? Qual curso que você está fazendo? Fez engenharia. Parabéns. 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 Eu sempre acompanho suas viagens. Você viaja, posta Sim. fotografias de outros países. Muito importante. Eu tô tentando conectar aqui para passar o passador para ele. É porque o professor ele falou pra gente semana passada. Tá funcionando. Aí eu tenho que ver com ele qual é o arquivo. Reverendo. É esse, né? É 3, 21 a 31. Obrigado. É esse aqui, né? Peraí, É 21 a 31. Deixa eu ver 21 a 31. Tem 21 a 31. Capítulo 3. Esse mesmo. Deixa eu tocar pra você. Perdão, desculpa. É esse então, né? É esse aqui. Vê se passa. Olha aqui, ó. Esse aqui, É você mesmo? tinha pra cima, você tinha pra trás. Meu Deus do céu, você como é você? Ele trouxe. Que coisa. Aí pra voltar, essa setinha aqui. Essa aqui, né? É. Não entendi. Isso, apertar o vermelhinho, aí tu aponta pra lá, entendeu? Aponta o vermelhinho, aperta nesse botão aqui. Aí, ó, aperta pra lá, aponta pra lá, vermelho. Tá vendo que ele vai fazer um sinalzinho vermelho? Sim. Ali, É pra chamar atenção. Isso, vai chamar atenção. Que coisa maravilhosa. Esse é seu, tá? Esse aqui é a sua capinha. É da catedral? Não, é seu. Não é é? pra você. Obrigado. Você quer a caixinha? Eu acho muito útil, né? Que presente. Eu conheço desde que ele tinha 15 anos. A mãe dele foi uma grande amiga minha, o irmão dele, faleceu.
Som. Arthur? Graça e paz, irmãos. Boa noite. Finalzinho de tarde, gelado no Rio de Janeiro. Jamais imaginei pegar um frio desse no Rio de Janeiro, mas ele chegou aqui, né? Um pouquinho de trânsito para chegar na igreja hoje, mas o Senhor nos deu graça e estamos aqui. Vamos iniciar com uma oração, irmãos? Senhor, nós te damos graça, Senhor amado, pelo teu amor, pela tua graça abundante, Senhor. Te damos graça, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos reunidos aqui como família, como igreja, remida pelo teu sangue. Pedimos que o Senhor nessa noite esteja conosco e que o teu Santo Espírito esteja ministrando a nossa mente, o nosso coração, de forma que venhamos a aprender mais de ti, aquilo que o Senhor deseja revelar a nós. Que o Senhor esteja sobre cada um de nós nessa noite e sobre aqueles, Senhor, que estão ouvindo, Senhor, pela internet, que o Senhor também possa os abençoar grandemente, assim como tem abençoados a nós. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Gostaria de chamar o irmão Jonas para que pudesse levar um hino ao Senhor. Boa noite, irmãos. Vamos ficar em pé e cantar o hino de número 114, costumeiramente apenas a primeira e última estrofes. Aproveitarmos o maior tempo possível pela ministração da aula balizada pelo nosso querido irmão Antônio José. Primeira e última estrofe, 114. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão. Mais e mais perto, seguindo o Mestre, ouço o gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma,
glória dos céus. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Podeis sentar, irmãos. Nós continuaremos no dia de hoje o capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos. E a gente, na aula passada, na última aula, nós estudamos sobre a justiça de Deus. E nós continuaremos então o estudo desta carta. A partir do versículo 21, capítulo 3, a partir do versículo 21, a gente vai ler esse texto juntos como igreja, de forma responsiva. Então, eu lerei o primeiro versículo, a igreja sucessivamente. Eu vou pedir para o irmão Jonas, capítulo 3 de Romanos, a partir do versículo 21. Vou pedir para que o irmão Jonas possa estar lendo ao microfone, acompanhando a igreja, porque para quem acompanha pela internet, no microfone fica mais audível. Vou pedir à igreja para se colocar em pé em respeito à palavra do Senhor, palavra de Deus. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21, nos diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecadores anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, todos. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé os incircuncisos. Anulamos, pois, a lei da fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Que o Senhor abençoe a meditação que teremos agora na palavra de Deus. Podeis assentar, igreja, e eu já passo a palavra ao reverendo Antônio José. Meus queridos, meus amados, hoje recebi um presente muito bom. Eu nem conhecia que existia esse presente. Então, muito, como diz em inglês, very cute, né? Muito bonito, muito agradável, muito mimoso. Então, muito obrigado de coração pelo seu presente. Para poder não estar aqui mexendo aí, então aqui a gente já vai mudando para cá, muda, pode mudar. Também. Daqui mesmo pode mudar os quadros, está vendo? Não precisa ficar esperando aqui, procurando. Que bênção de Deus, está vendo? Graças a Deus, muito obrigado. Meus queridos, eu quero pedir desculpas antes de começar, né?
Os internautas vão dizer, mas o pregador já começa pedindo perdão? É porque eu não moro aqui no centro do Rio de Janeiro, eu moro longe, eu moro na Ilha do Governador, e eu moro no fundo da Ilha do Governador, que é o bairro da Ribeira. Então, da Ribeira até chegar na saída da ilha, às vezes dura 30 minutos, 40 minutos, para chegar lá na linha vermelha. Então, e hoje atrasou tudo, mas graças a Deus chegamos em tempo hábil de começarmos, e nós estamos tratando um assunto tão importante. Eu digo a vocês, a importância não está porque eu sou o expositor, a importância está por ser a palavra de Deus, né? A palavra de Deus tem relevância por si só, e naturalmente eu me preparo para abordar o assunto, conheço bem o assunto, mas não há relevância em mim, a relevância está na palavra de Deus. Eu sempre gosto de dar essa ênfase, né? Que Deus não tem compromisso com o pregador, Deus tem compromisso com a pregação. Deus não tem compromisso com o mensageiro, Deus tem compromisso com a mensagem. Deus não tem compromisso com o profeta, Deus tem compromisso com a profecia. Então o profeta não pode mudar a profecia. Se Deus tivesse compromisso com o profeta, ele não poderia mudar a profecia, ele não pode mudar a profecia. O mensageiro não pode mudar a mensagem, não pode alterar a mensagem. Como também o pregador não pode mudar a pregação, né? Por melhor que seja. Imaginemos um pregador muito relevante ou muito importante, seja quem for, que subir na tribuna para expor a palavra de Deus, ele tem por obrigação ser fiel às Escrituras Sagradas. Ele pode alterar a mensagem, mas se ele assim o fizer, ele não vai ter a anuência de Deus, não vai ter a aprovação de Deus se ele alterar a mensagem, né? De forma que eu estou aqui humildemente, com temor e tremor, com quebrantamento, para expor o assunto de hoje, como os demais assuntos. O assunto de hoje é muito relevante, mesmo porque a mensagem especial dos evangelhos é a doutrina da justificação. E para muitos juntamente com a doutrina da eleição, as maiores doutrinas do cristianismo. Então nós vamos, a semana próxima passada, nós abordamos capítulo 3, versículos de 1 a 20, e hoje abordaremos, mas nós tínhamos colocado na semana próxima passada que havia 3 razões por que Paulo escreveu esse capítulo 3, né? 3 ênfases especiais. Quando lemos um livro, quando alguém lê um livro ou lê a palavra de Deus, não há diferença quanto a isso. Ou seja, quando alguém escreve um livro, o autor tem como proposta algumas coisas que ele quer propor aos seus leitores. Ele quer levantar uma tese. Quando alguém escreve um texto, imaginemos, quando alguém escreve um texto, seja de monografia, ou seja uma tese de mestrado, uma dissertação de doutorado, né? Nos Estados Unidos é chamado de doctoral dissertation, dissertação de doutorado. Aqui dissertação é de mestrado, aqui é dissertação de mestrado e tese de doutorado no Brasil. Nos Estados Unidos é o contrário, chama-se master thesis, tese de mestrado e doctoral dissertation. Dissertação de doutorado aqui é o contrário, chama de dissertação o mestrado e a tese de doutorado. Então imaginemos, vamos olhar para o nosso contexto. Se alguém estivesse escrevendo uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, ele tem que colocar lá, quando faz o projeto, colocar o problema, a relevância do problema. O problema é o assunto, a relevância do assunto, questões de pesquisa, ou seja, olhar a questão também da metodologia a ser utilizada. Ele vai colocar lá no projeto a hipótese que ele quer provar, né? Qual é a hipótese que ele tem? A minha hipótese é que se eu fizer isso, vai acontecer isso. A minha hipótese, quero provar de que o homem é justificado somente pela fé, que não há base meritocrática para que o homem seja salvo. Paulo queria provar isso, que não haveria meritocracia diante de Deus, nem para judeus, nem para gentios. Todos estavam na mesma condição de pecadores, totalmente desprovidos e alienados da graça de Deus, né? Qual o referencial teórico de Paulo? Todo texto, seja monográfico, mestrado, uma tese ou uma dissertação, tem o que é chamado de referencial teórico. Em que você está se baseando para dizer isso? Paulo pode dizer: eu me baseio na vontade de Deus, na volição divina. Deus revela isso, de que na verdade no seu projeto, no seu plano eterno, nas Escrituras Sagradas, todos se fizeram inúteis, todos são pecadores. Então, baseado nas Escrituras Sagradas e no que o Espírito Santo de Deus revelou para Paulo, ele tinha como sustentação dizer de que de fato o homem era pecador,
totalmente corrupto espiritualmente, alienado e separado da graça de Deus e salvo somente por Cristo Jesus através de sua obra vicária. Então Paulo ensina que a infidelidade de Israel não anulava a fidelidade de Deus, né? Não obliterava, não estorvava a fidelidade de Deus. Paulo também quer mostrar também que tanto judeus como gentios estão debaixo da universalidade do pecado, o que João Calvino diz na sua teologia, a depravação total do homem, se bem que não é argumento calvinista, é argumento dos cânones de Dort, em 1618. Os teólogos da Holanda se reuniram e escreveram o que é chamado de tulipa, né? Ou seja, as 5 vias da teologia que eles chamavam que eram as 5 vias de sustentação da teologia cristã reformada. E ali daquelas vias de sustentação e alicerce da fé cristã reformada era a depravação total do homem. Escreveram aquele documento contra um documento chamado Remonstrância, que era um documento dos arminianos, que tinham escrito já as 5 vias do arminianismo. Então, Felipe Gomaros, os gomaristas, como foram chamados, os seguidores de Felipe Gomaro, os gomaristas escreveram um texto falando sobre agora as 5 vias do calvinismo, né? Já era uma interpretação do pensamento calvinista, que, como foi escrito no Cânones de Dort, 1618, Calvino já tinha morrido desde 1564, né? Há quase 70 anos atrás deste documento. Então a gente diz, olha, como Calvino defendeu. Calvino defendeu sim, mas não com essa expressão, depravação total, a expressão dos Cânones de Dort em 1618. Mas é puro calvinismo, naturalmente, está em consonância com o pensamento de Calvino. O que ele fala de depravação total, quer dizer, por que total? Porque não há nada no homem que não tenha sido contaminado pelo pecado. Sua mente, sua razão, suas paixões, suas emoções, sua volição, a sua vontade, em todos os aspectos, né? O homem se tornou corrupto e pecador em todos os aspectos. Então, diante da generalização do pecado, Deus provê a justificação do pecador mediante a fé. São essas 3 teses, essas 3 premissas que Paulo quer evidenciar no capítulo 3. Muito bem. Sequenciando. Se eu consigo aqui ou aqui mesmo? Melhor aqui? Eu acho que é melhor fazer aqui assim, né? Deixa eu ver aqui, desculpe. Muito obrigado. Obrigado de todo o coração. Além de dar o presente, ele vem me ajudar aqui, né? Que homem santo, viu? Que bênção de Deus. Eu conheço desde a adolescência, desde a adolescência dele, ele, seu irmão, sua mamãe. Foi bênção na minha vida aqui, quando era pastor auxiliar. Uma bênção no Ministério Velho Intermínio, uma bênção para essa igreja. Sueli, sua mamãe, que está nos céus, foi uma grande bênção de Deus. Então, o quadro do homem fora da graça. Então, qual é o quadro? Quando alguém pinta um quadro, eu não sei se você for à Capela Sistina, já estive ali algumas vezes, em Roma, levando caravanas para o Oriente, passando por Roma. Se você for à Capela Sistina no Vaticano, você vai ver uma das mais belas obras do engenho humano. Engenho humano quer dizer, da engenhosidade do homem, que é a pintura de Michelangelo, chamado Divino Michelangelo, né? Que pintou a Capela Sistina. E muitos biógrafos acreditam que ele pintou para pagar uma dívida com a igreja. E o Papa da época, Júlio III, disse, olha, você tem uma dívida com a igreja. Tem como pagar? Ele disse, não tenho. Então você vai pintar a Capela Sistina. Estará perdoado. Olha que dívida, que pagamento. Deixou como legado uma coisa maravilhosa, né? E você vê ali, então logo, quando você vê um quadro assim, qual é o quadro que alguém pinta? Se alguém pinta um quadro, ele tem razão porque pintou aquele quadro. E qual é o quadro que Paulo pinta do homem fora da graça? Então, na teologia paulina, na teologia cristã, e na teologia cristã reformada também, todos os seres humanos de todas as raças e classes sociais, todos os credos e culturas, tanto judeus como gentios, imorais ou moralistas, religiosos ou ateus ou agnósticos, todos sem exceção, são pecadores, culpados, indesculpáveis e sem defesa diante de Deus. Eis o quadro terrível e desolador com que Paulo descreve a situação da raça humana em Romanos 1:18 a 3:20. Sem um raio de luz, nenhuma fagulha de esperança, sem a mínima perspectiva de socorro para o homem fora da graça. Então esse é o texto, essa é a realidade.
pura, cristalina do homem sem Deus. Por mais moralista seja o homem, por mais que ele tenha sentimento de decência, ele é um grande pecador. Nós não percebemos isso muitas vezes. Esse foi um grande erro, inclusive, do pensamento da filosofia positivista de Auguste Comte, que muitos chamam Auguste Comte em francês. Qual é o pensamento de Auguste Comte? Auguste Comte cria que o homem por si só tornaria o homem um mundo melhor. Os esforços humanos, o homem é um ser tendenciosamente voltado para a prática do bem. E não é isso que nós vemos. Nós vimos a culta e douto alemã que não tinha um analfabeto matar 100 milhões de judeus com profundo requinte de crueldade nos campos de concentração de Treblinka, Sobibor e o Auschwitz. Você viu, antes da Segunda Guerra Mundial, o primeiro grande genocídio do século XX não foi a morte dos judeus, foi a morte dos cristãos da Armênia. Em 1915 a 1918, os turcos mataram quase 3 milhões de armênios, degolados, enforcados, com as piores crueldades do mundo. Foi uma limpeza étnica e religiosa. A Armênia, próximo da Turquia, os turcos mataram, degolaram, fizeram misérias. Naturalmente, a Armênia é um país agrícola, um país pobre, é um país desprovido de recursos, ninguém lembra disso. Mas foi o primeiro grande genocídio da história humana. Milhares de cristãos armênios foram mortos pelos muçulmanos turcos, e foi justamente no período da Primeira Guerra Mundial, e alguém não sabe disso, o mundo se esqueceu. Eu estava pregando em São Paulo, estava pregando em São Paulo em uma igreja, é uma igreja que eu pregava com frequência, a igreja presidente de Alphaville, e uma certa ocasião eu estava pregando naquela igreja, e eu contei como ilustração, olha o que o Espírito Santo faz. Tinha um senhor naquele dia que era armeniano, e era a primeira vez, era um senhor da Armênia, morando no Brasil há pouco tempo, não falava tão bem português, e depois nos tornou, ele e a família tornaram-se amigos meus, de minha esposa, de minha família. Fomos à casa dele várias vezes. Ele tinha ido àquela igreja presbiteriana a primeira vez a convite de alguém, e eu comecei o sermão contando sobre a história da Armênia. Você imaginou? Você contar, podia ter milhares de ilustrações. Eu conheço tantas, centenas de ilustrações que eu uso nos meus sermões. E eu contei, eu estava falando sobre as perseguições aos cristãos do primeiro século, e eu contei o que aconteceu com a Armênia, e aquele senhor começou a chorar na igreja. E depois ele conversou comigo e disse: eu nunca pensei que eu vinha do meu país para o Brasil, ia visitar um templo protestante, e ao entrar, alguém falasse do meu país e o que aconteceu com a minha nação. Ele depois tornou-se um bom amigo meu e de minha família, ele, a esposa e os filhos. Então, ou seja, por mais decente que seja o homem, você pode imaginar, por mais decente que ele seja, ele é um grande pecador. Antigamente se falava das guerras dos 100 anos. Pelo contrário, o homem, quanto mais estuda, mais culto, mais douto, mais perigoso ele o é, porque ele sabe fazer o mal com delicadeza. Sabe aquela pessoa que mata você sorrindo? É a pessoa que é o mundo contemporâneo. Não se fala mais das guerras de 30 anos. Se os Estados Unidos apertar o botão, vai-se embora toda a Europa e a Rússia. Se a Rússia apertar o botão, em alguns minutos o mundo já era, diante do arsenal atômico que eles têm guardado. Então, ou seja, o homem é perigoso, o homem é sem Deus. Não imaginem que as pessoas moralistas não precisam de Deus. Eles são tão depravados quanto os imorais. Aquela pessoa que é tão culta, sem Deus, ele é tão perigoso quanto a pessoa mais rude e selvagem. E esse foi um grande erro que se pensou por muito tempo no positivismo, que a selvageria provinha do analfabetismo, que a maldade, como os genocídios humanos, o genocídio, patricídio, matricídio, todos os sítios humanos, provinha da inculta África, das indoutas civilizações, que a Europa chegaria algum dia que baniria o mal e o flagelo da violência. Pelo contrário, nós vimos a culta Europa ser o palco das duas grandes guerras mundiais. Então, mas vejam a expressão. Essa expressão é altamente didática, pedagógica. Quando você lê a Bíblia, tem que perceber isso. Às vezes nós lemos a Bíblia e não percebemos os detalhes, ou seja, o que Deus quer falar a gente nas mudanças e ênfases dadas
pelo texto. Então Paulo está descrevendo até o capítulo 20 a situação do homem sem Deus. Mas a partir do capítulo 13, a partir do versículo 21, ele diz: mas agora mudou, mas agora Deus entra com a sua justiça, Deus entra com a sua justificação, mas agora Deus decidiu justificar esse homem perdido. Então essa expressão é muito importante na teologia de Paulo. Ele diz essa expressão várias vezes. Em Romanos 8:1 ele diz: agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. A expressão mas agora é a expressão peculiarmente paulina. Mas agora, diz Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 20, Paulo interrompe de súbito, o próprio Deus intervém. Agora parece ser uma expressão, uma referência por trás de 3 dimensões. Primeira, a dimensão do pecador. Agora o homem totalmente perdido. Agora a dimensão da lei, impossibilitada de salvar. Mas agora a dimensão da justificação, obra plena, perfeita de Deus, que decide agora nos aceitar como justos através de seu Filho, nosso Senhor. Mas agora o homem totalmente perdido, mas agora a lei inábil, incapaz, mas agora entra a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a justificação de Deus, que não nos faz justos, mas nos aceita como justos. Isso é uma diferença. Não é que Deus nos faz justos, Deus nos aceita como justos. Deus nos declara justos, mesmo sem sermos justos. Essa é uma ênfase diferente. A Igreja Católica crê que através do batismo, do pedobatismo, todas as pessoas que se submeteram ao pedobatismo, ao batismo infantil na Igreja Católica, tornaram-se justos. A ênfase calvinista, reformada e bíblica é que nós não nos tornamos justos, Deus nos declara justos. Mesmo pecadores, Deus nos declara justos mediante a obra vicária de Jesus. É diferente entre tornar-se justo e ser declarado justo. Isso é muito importante você entender isso. Versículo 21 a 26 é um bloco. O 21 a 26 trata, em suma, de forma lacônica, da doutrina da justificação, da justiça de Deus e da justificação de Deus. Então é um bloco monolítico, muito bem fundamentado no texto de Paulo. Leon Morris é um teólogo muito bem conhecido, e na sua epístola aos Romanos, página 173, ele diz o seguinte: ele diz que esse texto é possivelmente o parágrafo mais importante que alguém jamais se escreveu. Eu gosto muito dessa ênfase dele. Esse texto de Paulo 21 a 26, Romanos capítulo 3, já foi lido pelo presbítero Maurício, e que vocês acompanharam juntos. Ele diz que é o texto mais relevante, mais importante, mais eminente que alguém jamais escreveu, porque mostra a decisão de Deus de justificar o ímpio, a decisão de Deus de declarar justo quem não é justo. Isso é uma declaração forense, entra no conceito de justiça, dentro de uma compreensão cristã. Ele diz que é esse parágrafo que é o mais importante que jamais se escreveu. A sua expressão chave é a justiça de Deus, a expressão mencionada por Paulo pela primeira vez em Romanos 1,17. Em Romanos 3,22, refere-se a uma justiça que provém de Deus, concedendo-nos a condição de justos aos seus olhos. Deus nos coloca na condição de justos sem sermos justos. É importante compreender isso, porque não há justiça própria. Quando nós tentamos conversar com alguém, ou evangelizar alguém, ou cristianizar alguém, e a pessoa tenta se esquivar, ou fugir, ou não quer esse diálogo com você, ou não quer ter um compromisso com Cristo, ele diz: não, eu não preciso disso. Quando eu morrer, se eu merecer, eu vou para o céu. Já viu alguém dizer essa expressão? Quando eu morrer, se eu merecer, ele não merece nada. Todos nós merecemos o inferno. Não há ninguém, por mais santo que seja sobre essa terra, por mais que evite o pecado, que mereça chegar nos céus. Não há meritocracia. Se eu merecer, é a pior desgraça que alguém pode falar de si mesmo, porque ninguém merece. Deus nos colocou todos na mesma condição de pecadores, totalmente desprovidos de meritocracia. Então é importante entender isso. Sim. Muito bem, já lemos aqui. John Stott eu gosto muito dos textos de John Stott, mas ele tem um livro muito interessante, um comentário dele aos Romanos, que eu até fiz menção de alguns textos dele.
Então, John Stott, na sua obra A Mensagem de Romanos, na página 123, ele faz o seguinte comentário com pertinência profunda. Paulo vem argumentando desde Romanos 1, 18 até 3:20, que todos pecaram. E Paulo usa a palavra grega remarton. Só que remarton, no texto de Paulo, ele usa num tempo aorista. O que é tempo aorista do grego? É um tempo contínuo. Paulo não diz que todos pecaram, Paulo diz que todos vêm pecando. Isso não é só um pecador, você continua pecando, é isso que Paulo diz. Então a melhor tradução seria: todos têm estado pecando perante Deus. Mas a tradução está no passado. Então é uma compreensão de passado cumulativo. Você não somente pecou, você continua pecando. Essa é a linguagem de Paulo. Você vê alguns textos da Bíblia que o texto está no aorista participativo dativo contínuo e a tradução está no imperativo, como o texto diz: mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 30. Paulo não diz mais enchei-vos, Paulo diz mas ide-vos enchendo. O texto está no dativo contínuo, no aorista. Então a linguagem seria: você vai se enchendo. Jesus não disse, como está no texto de Romanos, Atos 1:8, mas recebereis poder. Mas ele diz, recebendo poder e sendo cheio do Espírito Santo. É uma ação contínua. Ide e pregai. O texto original está indo e pregando, dando a ideia de concomitância. Enquanto você está indo, está fazendo a obra, está pregando. É uma ação contínua. Não está no imperativo como está na tradução. Então, essa compreensão de Paulo é interessante. A palavra hamartolos é o substantivo para pecador. E hamarton fala do pecado, é como ação verbal. E a compreensão do pecado cumulativo, né? Todos pecaram, todos têm estado pecando perante Deus. É uma ação contínua, não somente pecou, continua pecando aos olhos de Deus, mesmo nascido de novo. Nós não temos o pecado permanente, o cristão não tem. Nenhum cristão nascido de novo tem pecado permanente. O que é pecado permanente? Não pode estar pedindo perdão a Deus pelo mesmo pecado todo dia. Não pode estar brincando com Deus com a graça divina. Mas é impossível algum dia você não pecar, por mais leve ou tênue que seja o pecado. Se não grave, ainda que não seja grave, mas tênue que seja, algum dia você vai entristecer o Espírito Santo. Então, e por isso Paulo diz: todos têm estado pecando perante Deus e destituídos estão da graça de Deus. E Paulo usa uma expressão aqui, um presente contínuo, e tem continuado destituindo-se da graça de Deus. Não foram destituídos, continuam se destituindo, se afastando da graça de Deus, se desprovindo da graça de Deus, da glória de Deus. Essa glória, a palavra doxa, no grego que é glória, essa doxa, significa a sua aprovação. Quando a Bíblia diz que todos têm estado pecando e destituindo-se estão da glória de Deus, a glória de Deus significa aí a anuência de Deus, a chancela de Deus, o assentimento de Deus. É importante entender isso, porque a palavra glória, se não explicarmos às pessoas, as pessoas pensam de forma diferente. Todos têm estado pecando e destituindo-se estão da aprovação de Deus, da anuência do seu Senhor. Isso é muito importante. O pecado pode manifestar-se em diferentes níveis. A teologia católica, a partir do século XII, começou a fazer a distinção entre os pecados. Mesmo porque, por causa da influência também que aconteceu na própria teologia, com os textos de Dante Alighieri. Dante Alighieri escreveu vários livros, escritor italiano, e vários tinham um cunho religioso e até teológico em algumas compreensões, como a sua obra A Divina Comédia e assim por diante. Outras obras, O Inferno de Dante, em que ele fala até certo momento sobre o purgatório, que não existia na teologia católica, mas aparece o purgatório, e Dante diz que havia um lugar chamado purgatório, que era um lugar entre os céus e a terra, e havia um porteiro do purgatório chamado Emílio, e que ele foi lá e tentou conversar com Emílio, e viu algumas almas se contorcendo de dores ali dentro do purgatório, e perguntou a Emílio quem eram aquelas almas que estavam ali, que lugar era aquele. E Emílio disse: esse aqui lugar é o purgatório. E quem vem para cá? Ele disse: aqueles que nem o céu nem o inferno quis receber. Olha que coisa. Então logo, ou seja, a partir dali começa a criar a compreensão dos pecados mortais e veniais, cuja doutrina foi chancelada pela Igreja Católica no Concílio de Trento,
que durou 17 anos. Concílio de Trento, Concílio Católico, começou em 1546 e terminou no ano 1563. E uma das doutrinas criadas, aquele concílio criou várias doutrinas, com um acréscimo de 6 livros da Bíblia. A Igreja Católica usou a nossa Bíblia por mais de 1000 anos. Desde o ano 380, na época do imperador Teodósio I, que oficializou a Igreja Católica Apostólica Romana, Teodósio I, no ano 380, até o ano 1546. A Igreja Católica usou a Bíblia, que nós possuímos com 66 livros. Esse acréscimo dos livros de 1º e 2º Macabeus, Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico e Sabedoria, aconteceram no Concílio de Trento, 1546 a 1563. É bom explicar isso, né? Então, porque Lutero e Calvino diziam: olha, a única coisa certa, uma das poucas coisas certas na igreja é a Bíblia. Então, para desacreditar o movimento, então vamos acrescentar mais 6, que agora a nossa passa a ser a verdadeira. Então, mas aquele concílio acrescentou os 6 livros da Bíblia, criou a compreensão dos pecados mortais e veniais. Ou seja, não importa o pecado que nível seja pecado tênue, leve ou grandes pecados, todos são pecados perante Deus. E é interessante que Jesus vai numa condição muito profunda, porque Jesus, na compreensão de pecado, o Senhor intensifica a compreensão da lei. Se a lei diz: não adulterarás, Jesus diz: aquele que olhar para uma mulher, só em olhar para a mulher, jovem, senhorita, seja quem for, com intenção maldosa no coração, já adulterou com ela. Olha como é grave. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. Aquele que tiver ódio do seu irmão no seu coração, ou alimentar ódio no seu coração, está cometendo também homicídio, disse Jesus. Veja que o Evangelho não atenuou a responsabilidade da lei. O Evangelho intensificou. Se a lei dizia: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, Jesus diz: orai pelos vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos maltratam, para que sejais filhos do vosso Pai Celeste. Por isso que Paulo diz que a lei não foi anulada. O que foi anulada foi a lei cerimonial. Não preciso agora realizar sacrifícios, não preciso agora me circuncidar. A lei cerimonial foi abolida, mas a lei do não matar, não furtar, não adulterar, não desejar o que é do próximo, honrar pai e mãe, e assim por diante, os 10 mandamentos não foram abolidos. É bom compreender isso, porque tem gente que acha que é de graça, e pela graça agora não precisa agora guardar mandamento algum. Não é isso que Paulo ensina. O que Paulo quer dizer é que, mesmo guardando os mandamentos, nós não somos meritocratas. Os mandamentos não têm como finalidade dar a você valores meritocráticos, ou fazer você criar em você um conceito de justiça própria. Não tem justiça própria. Por isso Jesus nos ensina em Atos, no livro de Lucas. Jesus diz aos discípulos, né? Depois que fizerdes tudo que eu vos disse, ainda dirás: sou um servo inútil, porque fiz somente aquilo que devia fazer, né? Como é importante. Então, todos nós, destituídos da glória de Deus, todos nós fomos criados para a glória de Deus, mas deixamos de viver para esse fim. O breve catecismo afirma que o fim supremo do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Henry Moore é um teólogo muito conhecido, anglicano. Na sua obra A Epístola de Paulo aos Romanos, página 97, ele expressa de forma dramática, olha o que diz esse teólogo anglicano da linha evangelical: a prostituta, olha o que ele diz: a prostituta, o mentiroso e o assassino estão destituídos dela, da glória de Deus, mas você também está. Pode ser que eles estejam no fundo de uma mina e você no cume da montanha. No entanto, tem capacidade, quanto você, de encostar nas estrelas. Então ele está dizendo que diante de Deus nós não somos melhor do que as prostitutas. Nós não somos melhores do que o assassino, seriamente. Ou seja, Deus pode perdoar assim como perdoou você. Por isso Jesus disse aos judeus palavras duras. Jesus chegou a dizer aos judeus que prostitutas chegariam no reino de Deus primeiro do que vós. Quem quer ouvir esse discurso? Mas Jesus disse para os fariseus: e eu, porém, vos digo, Jesus, virão muitos do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e eu vos digo, disse Jesus, que meretrizes chegarão no reino dos céus primeiro do que vós. Naturalmente, meretrizes convertidas, né? Transformadas. Mas Jesus quer dizer isso. Então o que Moore está dizendo aí, que pode ser que prostitutas, meretrizes e assassinos estejam no fundo do poço, e você em cima da montanha.
mas tanto eles como vocês estão destituídos de qualquer forma da glória de Deus. E tanto eles como vocês precisam da graça, porque nós achamos que tem pecadores que não precisam ser mudados, precisam ser melhorados, né? O indivíduo é um empresário, vem para a igreja, ele já é virtuoso por natureza. Não existe isso não. O prostituto assim, precisa melhorar demais, precisa mudar. Mas alguém que veio lá de fora, mesmo sem ser cristão, se tem bons modos, boas virtudes, não precisa ser mudado, precisa ser melhorado. Não existe isso. Jesus não quer pecadores melhorados, Jesus quer pecadores transformados. Tanto a prostituta como o empresário que chega aqui são indivíduos que precisam de transformação. Jesus nunca disse que precisamos melhorar a sociedade, precisamos mudar a sociedade. Muito bem. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. A ênfase de Paulo, Romanos 3:24, a sublime e gloriosa inovação contida neste versículo é que agora, pela primeira vez em toda a Bíblia, pela primeira vez aparece a expressão. É a primeira vez na Bíblia e no texto de Paulo que aparece a expressão: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Uma justiça que provém de Deus, identificada com a justificação, sendo justificados gratuitamente. E Paulo usa uma palavra chamada dorean do grego. Gratuitamente quer dizer de graça, você não teve nada para pagar. E Paulo usa uma expressão que é muito usada no mercado, que era usada nos mercados romanos. Então eles iam comprar e o mercador dizia: não, isso é dorean, pode levar, é de graça. E a pessoa levava. Ele usa a expressão do grego, sendo justificados gratuitamente. Usa a expressão de que uma coisa que você não precisa pagar, que não tem nada a dar por ela. É a palavra gratuitamente, dorean do grego. A justiça que provém de Deus é uma combinação de essa justiça é uma combinação de 3 elementos. Primeiro, o caráter justo de Deus. Segundo elemento dessa justificação, dessa justiça, a iniciativa salvadora de Deus. E terceiro, a dádiva de Deus, que consiste em conferir ao pecador a condição de justo perante ele. São 3 compreensões de justiça. A justiça como um atributo de Deus, faz parte do caráter de Deus ser justo. Quando estudamos a doutrina dos atributos, eu estou estudando com a minha igreja local, começamos há 15 dias, eu vou passar pelo menos uns 6 meses estudando com a igreja a doutrina dos atributos de Deus. Lá em todos os cultos eu dou uma cópia para cada irmão, nos cultos de quarta-feira, e já estudamos várias doutrinas da Bíblia e da teologia. Passamos 2 anos estudando o livro de Apocalipse, versículo por versículo, todo com material apostilado. E estamos estudando agora os atributos de Deus. Então é a doutrina chamada doutrina da teontologia, o estudo do ser de Deus. Então, com justiça, nós vamos estudar com os irmãos justiça. Então a justiça é um atributo comunicável de Deus. É um atributo comunicável de Deus, que Deus comunica e seus filhos também podem ser justos. Não, é claro, não na mesma compreensão e dimensão de Deus, mas a Bíblia diz: ser misericordiosos, como vosso Pai é misericórdia, é um atributo comunicável de Deus. A Bíblia diz: perdoai-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4:32. Logo você pode perdoar, não como Deus perdoa. São atributos comunicáveis de Deus: justiça, bondade, misericórdia, paciência, longanimidade. E a Bíblia requer que nós também tenhamos esses atributos comunicáveis de Deus, né? Muito bem. Então trata-se da justificação do justo, a justificação justa do injusto, a maneira justa como ele justifica um injusto. Isso é muito interessante. Vamos tratar melhor isso aí com pertinência em outros textos. O elemento jurídico da justificação, a questão forense da justificação, é muito interessante isso. Dr. John Stott tem a seguinte compreensão, faz a seguinte assertiva, a seguinte afirmação: justificação é um termo legal ou jurídico, extraído da linguagem forense. O contrário de justificação é condenação. Os dois são pronunciamentos de um juiz. Então, o Dr. John Stott diz que é uma expressão forense, justificação, e é uma expressão que só o juiz pode fazer. A antítese da justificação é a condenação. Então, o juiz tanto pode justificar, como também pode condenar. Então, os dois pronunciamentos, tanto a justificação como a condenação, são pronunciamentos de um juiz, de um magistrado. Dentro do contexto cristão,
eles são os vereditos escatológicos, alternativos, que Deus como juiz poderá anunciar no dia do juízo. Olha que coisa muito forte. Portanto, quando Deus justifica os pecadores hoje, vejam, quando Deus justifica os pecadores hoje, está antecipando o seu próprio julgamento final, trazendo até o presente o que de fato faz parte dos últimos dias. Que coisa tremenda. Deus está declarando você justo hoje. Você não é justo. Deus não tornou você justo. Ele declarou você justo pelo sangue de Cristo. Você entendeu? É uma compreensão que as pessoas têm que ter. Nós não somos justos, nem mesmo no novo nascimento. Nós fomos declarados justos. Você é culpado, você é pecador, mas pelo sangue de Cristo na cruz, Deus decidiu declarar você justo. Mas a justiça é de Cristo, não é a sua. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus nos fez justiça. Jesus morreu por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, diz Paulo na carta aos Coríntios. Então, Dr. Charles Ronge foi professor da velha ortodoxia de Princeton, um grande teólogo reformado, e no seu comentário aos Romanos, na página 125, ele elucida muito bem essa questão de justificação. Olha o que ele fala. Isso é muito bom. Eu gosto do Dr. Charles Ronge, é um dos maiores teólogos dos últimos 500 anos. Assim declara ele sobre a justificação. Justificação: condenar não é meramente punir, mas sim declarar o acusado culpado ou digno de castigo. E justificação não é meramente liberar desse castigo, mas declarar que o castigo não pode ser aplicado com justiça. Perdão e justificação são, portanto, essencialmente distintos. O primeiro, que é o perdão, é a absolvição do castigo. O outro, que é a justificação, é uma declaração de que não existe nenhuma base para a aplicação do castigo. Portanto, justificação não é a mesma coisa que perdão. Isso é muito importante. Perdão é a absolvição da pena. A justificação é a declaração de que a pena não pode ser aplicada, porque alguém pagou o preço por você. Estava lendo sua história de um médico na Escócia, que havia morrido em situação muito deplorável. Ele deixou a viúva em estado de miséria. Ele era um médico muito bondoso, magnânimo, tratava as pessoas, nunca cobrava. E quem assim o faz, possivelmente não vai ter recursos na velhice. Quem age tão bondosamente assim, vai ter poucos recursos na velhice. E a viúva ficou desprovida de recursos. E ela encontrou um livro que tinha o nome de todas as pessoas que deviam ao seu marido quando em vida. Mas era uma dívida, começou a somar, deu uma quantia vultosa. Ela procurou o juiz da cidade e disse: olha, eu gostaria que o senhor, eu quero na verdade que o senhor me ajude para que eu receba esses valores dos moradores desta pequena cidade que deve ir ao meu marido, porque eu estou precisando desses recursos. O juiz pegou o livro com os nomes das pessoas e as dívidas, e o valor da dívida ao lado, e conversou com ela: a senhora conhece essa grafia? Ela: sim, essa grafia é do meu marido, essa letra é dele. A senhora conhece também quem escreveu aqui nessa grafia perdoado? Ao lado de cada dívida colocou o nome perdoado em vermelho, escreveu em vermelho ao lado de cada dívida perdoado. Foi o seu marido também? Escreveu aqui em vermelho perdoado ao lado de cada dívida, de cada devedor. Assim, essa grafia também é do meu marido. Então o juiz disse: senhora, eu me compadeço com a senhora, eu tenho compaixão do seu estado, o seu estado é provido de recursos, mas eu não vou poder ajudar, porque foi o seu próprio marido que escreveu em vermelho ao lado de cada dívida perdoado. Então, queridos, fazendo uma paráfrase, Jesus declarou você perdoado e eu perdoado no Calvário. E Deus decidiu usar como justiça o sacrifício de Jesus. Deus declara você justo mesmo sem o ser. A dívida continua, mas a palavra de Deus diz que a dívida foi cancelada na cruz. Paulo usa a expressão cancelando a dívida na cruz, na carta aos Colossenses. Deus decidiu cancelar a dívida que era contra nós. Cancelou a dívida no Calvário. Lembra que o apóstolo Pedro, pregando no Pentecostes, disse: arrependei-vos para que sejam
cancelados os vossos pecados, e venha sobre vós tempos de refrigério. Então é importante entender isso, que a justificação é uma declaração de que não existe base nenhuma mais para a aplicação do castigo, porque alguém pagou por você. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus nos declara justos em Cristo. Se justificar não é o mesmo que perdoar ou desculpar, tampouco é o mesmo que santificar. Justificar é considerar ou declarar justa uma pessoa e não torná-la justa. Você entendeu? Deus não tornou você justo, Deus declarou você justo mediante a obra vicária de Jesus. Nem o povo da igreja entende isso. Nós não somos justos, queridos, nós somos pecadores. Mesmo vivendo no contexto da graça, você é um pecador. Não tem meritocracia alguma em você, nem em mim. Não existe nenhum pecador que seja melhor que o outro. Deus colocou todos na condição de pecadores, mesmo nascidos de novo. Não existe alguém nascido de novo melhor do que o outro nascido de novo. Se são nascidos de novo, ambos estão no mesmo patamar. Não há nascidos de novo melhores ou piores. Diante de Deus é muito importante entender isso. Portanto, justificar é declarar alguém justo e não torná-lo justo. Esse foi um ponto essencial no debate que se deu no século XVI entre protestantes e católicos com respeito à justificação. A posição católica romana, conforme expressa no Concílio de Trento, 1545 a 64, era que a justificação se dá no batismo, e que a pessoa batizada na Igreja Católica, além de ser purificada dos seus pecados, recebe também simultaneamente uma justiça nova e sobrenatural. É por causa dessa compreensão que a Igreja Católica tentou catolicizar os povos em toda parte. Os conquistadores vieram para o Brasil, para outros países, e eles faziam um esforço descomunal, hercúleo, para batizar os selvícolas. Vocês conhecem bem a história geral do Brasil, que o Brasil foi descoberto no dia 21 de abril do ano 1500, no dia seguinte, Manuel da Nóbrega fez a primeira missa, dia 22 de abril, primeira missa no Brasil, e naquela ocasião foram batizados 10.000 selvícolas, e foram batizados em latim. Eu quero saber se o índio sabia latim, se o índio conhecia latim, se o índio sabia que estava sendo batizado, se o índio tinha feito profissão de fé, se sabia que era um pecador e estava sendo batizado para ser cristão. Não sabia. Não sabia. Há lá no Museu do Ipiranga em São Paulo um quadro muito interessante, que é um quadro típico de colonização, né? Eu ensinei História da Arte há muito tempo na Universidade de Mackenzie, é uma das minhas formações, é a História da Arte. Tem até um livro lançado pelo Dr. Loyola sobre o conflito entre a colonização maia e a cultura asteca no século XVI, que eu lancei pela editora Loyola há vários anos, editora católica, falando sobre a cultura, a pintura maia, asteca e assim por diante. Isso se chama metagravura, a arte de interpretar quadros e pinturas. Então você vê um quadro, às vezes a pessoa vê um quadro e não sabe interpretar, não sabe fazer a metagravura. Então você vê um quadro, eu já vi, você deve ter visto esse quadro, o padre Manuel da Nóbrega rezando a missa, os selvícolas deitados ao chão pelados, ou semi-pelados, e os conquistadores com as mãos na cintura, olhando para os selvícolas deitados. É um quadro típico de colonização. O colonizador está em pé, o colonizado está subalterno e a igreja está de costas para o povo. A igreja não tem nada a ver com o povo mesmo. Então é um típico quadro de colonização. E diz: o Brasil já nasceu cristão. No dia seguinte 10.000 tupi-guaranis foram batizados, foram cristianizados. Não foram cristianizados. A missa foi em latim, foram batizados em latim, não sabiam o que estava acontecendo. Então é importante. Então o batismo não torna ninguém justo. O que nem mesmo é bom, importante. Nós não nos tornamos justos. Deus nos declarou justos. Vocês entenderam? Isso é puro calvinismo. Não calvinismo não, isso é puro cristianismo. Cristianismo puro e simples. Como disse C.S. Lewis na sua obra Cristianismo Puro e Simples. Isso é puro cristianismo cristalino. Não é uma doutrina que agrada as pessoas. Todo mundo quer se declarar justo, ou quer ser considerado justo, mas Deus é que nos declarou justo. Você entendeu? A virtude é dele. A virtude é dele de nos declarar justos através do seu Filho Jesus Cristo. Como é maravilhoso entender isso.
Justificação e regeneração são duas coisas distintas, mas ao mesmo tempo acontece de forma simultânea. A justificação é um novo status. Que status? O status de ser declarado justo. A justificação é um status. A regeneração é um novo coração, é um novo começo. Justificação é um status, é uma declaração. Você estava perdido, agora foi achado. Você estava condenado, agora foi declarado justo. Isso é um status espiritual, a justificação. Mas a regeneração é um novo coração. Não são idênticos, mas são simultâneos. Todo crente justificado foi também regenerado pelo Espírito Santo, e dessa forma destinado à santificação constante. Nas palavras de João Calvino, o que é que Calvino diz no seu comentário aos Romanos, página 8 e página 121? Calvino diz o seguinte, o grande teólogo reformado, o pai da nossa teologia reformada: ninguém pode ostentar a justiça de Cristo sem a regeneração. O apóstolo Paulo diz Calvino, sustenta que quem pensa que Cristo confere justificação gratuita sem nos dar novidade de vida, está vergonhosamente dividindo Cristo em pedaços. Isso é Calvino. Ou seja, quem diz que é nascido de novo, quem diz que é cristão, que é justificado, mas não tem vida, mas não é nascido de novo, não foi justificado. A justificação caminha junto com a regeneração. A quem Deus propôs, Paulo diz a quem Deus propôs pelo seu sangue. O apóstolo usa palavras para descrever a obra da cruz. Toda a justificação, gente, esse capítulo e esse texto, especialmente esse texto, por que esse texto é importante? Porque é a partir daqui, em toda a Bíblia, desde Gênesis até Romanos capítulo 3, só a partir de Romanos 3:20 que Paulo vai tratar da doutrina da justificação. Aparece pela primeira vez na Bíblia, a partir de Romanos 3. Mas agora, é como se tudo, de Gênesis até Romanos capítulo 3, versículo 20. Mas agora, Paulo, tudo mudou. Agora Deus decidiu, através do seu Filho Jesus Cristo, declarar você justo. O apóstolo usa algumas palavras para expressar como é que Deus nos declarou justos, através da cruz de Cristo. E ele usa algumas palavras, são elas: apolitrosis, que significa redenção, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mas não somente, Paulo usa outra palavra, hilasterion. O que é que significa essa palavra? Hilasterion significa sacrifício de propiciação, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, trazendo a nós propiciação. Vamos agora a outra palavra que Paulo usa, endexia, significa para demonstração do seu poder, da sua vontade. Afinal, a cruz foi a maior demonstração ou revelação pública do amor de Deus em prol do pecador. Além de concretizar a propiciação de Deus e a redenção dos pecadores, ela também vindicou a justiça de Deus. E é interessante, porque algumas palavras são maravilhosas na Bíblia. Sabe por quê? Explicando a vocês, vou explicar essa palavra grega, como é importante. A palavra apolitrosis. Apolitrosis, o que significa redenção? Aparece no texto do Antigo Testamento, no hebraico, dessa forma. O que era redenção? Redenção é a expressão usada no mercado. Lembra que eu falei que justificação era uma expressão forense? Redenção é uma expressão usada no mercado de escravos. Mas redenção era quando alguém comprava um escravo para dar a ele carta de alforria. Usava no Antigo Testamento, ele foi redimido. Redimido de quê? Da escravidão. O povo de Israel foi redimido da escravidão do Egito, foi redimido do cativeiro babilônico, e nós fomos redimidos em Cristo. A Bíblia diz que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então a politrosis tem essa compreensão. Hilasterion também tem essa compreensão de propiciação. A propiciação significa tornar Deus propício, é aplacar a ira divina. Lembra do propiciatório? A propiciação vem da palavra propiciatório, a tampa que estava em cima da Arca da Aliança. Vocês lembram que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e derramava sangue em cima da tampa do propiciatório. E o que é que tinha dentro da arca? A vara de Arão que floresceu, o maná que caiu do céu e as tábuas da lei, com o decálogo. Quando Deus olhava para os pecadores, as tábuas da lei condenavam o pecador, que mostrava a culpabilidade humana, mostrava que o homem era inábil, incapaz de fazer completamente a vontade de Deus. Mas em cima da arca da aliança tinha um propiciatório com o sangue do cordeiro. Deus olha para nós através da tampa do propiciatório.
através do sangue de Cristo. Olha, tudo é maravilhoso. Quando você lê como Deus mandou fazer o tabernáculo, começa a ler agora de forma diferente a Bíblia. Você vai ver que as cores do tabernáculo, qual era a cor do lençol que estava por cima do tabernáculo? Era vermelho. Era vermelho o lençol por cima do tabernáculo, que cobria como fosse o telhado, né? A cobertura do tabernáculo. Por quê? Deus olhava para eles através do sangue. Isso é uma coisa maravilhosa. Os símbolos da Bíblia, sabe, é maravilhoso quando estudamos hermenêutica. A hermenêutica ajuda muito para entender os tipos rituais, simbólicos e pessoais do Antigo Testamento. A justiça de Deus é um atributo divino. Justiça descreve o caráter de Deus, junto com as ações que correspondem ao seu caráter, já que Ele é o juiz de toda a terra. Pois Ele ama a justiça e odeia a iniquidade, e a justiça é o cetro do seu reino, diz o salmista Davi. Em Romanos, a manifestação da suprema justiça de Deus se revela na cruz, por ser Ele justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, justiça é um atributo de Deus, mas justiça também são as ações de Deus em prol do pecador. A justiça de Deus também é uma ação divina, a saber, sua intervenção salvadora em favor do seu povo. De fato, sua salvação e sua justiça. Por exemplo, o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Deus declara: faço chegar a minha justiça e não está longe, a minha salvação não tardará. Vejamos a base da justificação. Se Deus justifica, qual é a base da justificação? A cruz de Cristo. Não é o religiosismo, não é você ser uma pessoa. Eu não tenho nada contra a instituição, de forma nenhuma. Deus usa as instituições cristãs. É claro que Deus usa a igreja presbiteriana, batista, quaisquer outras igrejas genuinamente cristãs. É claro. Mas a base da justificação não é o religiosismo humano, não é as nossas idiosincrasias religiosas. Não é isso. A base da justificação é o sangue, porque a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Essa é a doutrina cristalina pura. O escritor aos Hebreus foi tão próprio, tão pertinente e tão sábio em dizer isso, que sem derramamento de sangue não há remissão. Ele não diz sem religião não há remissão, ele não diz sem moralidade não há remissão, ele não diz sem institucionalidade não há remissão, ele diz sem derramamento de sangue não há remissão. Alguém pode ser muito religioso, ser batizado na igreja, alguém até já colocou até um texto semelhante. Eu já vi esse texto atribuído ao Papa, ser atribuído a tanta gente, até a John Lennon. Pode atribuir. Alguém pode ter nascido na igreja, ter se batizado na igreja, ser crismado na igreja, ser casado na igreja, mas se não tiver Jesus vai para o inferno. É um texto até bonito, né? Eu já vi isso aí no Facebook, mas já vi atribuído a um bocado de gente, né? De cristão até não cristão, né? Mas, de fato, se Deus justifica gratuitamente os pecadores por sua graça, por que Ele faz isso? Baseado em que Deus decidiu justificar? Como é que esse Deus justo pode declarar justo o injusto, sem comprometer a sua própria justiça? Isso é muito sério. Como é que um Deus justo e santíssimo como Deus é, pode declarar um ímpio justo, sem, de forma nenhuma, comprometer o seu conceito de justiça, nem a sua santidade? A resposta é simples. A resposta é a cruz de Cristo. Não existe em Romanos expressão mais surpreendente que a afirmação de que Deus justifica o ímpio. Romanos 4:5. Sem a cruz de Cristo, diz João Calvino, sem a cruz de Cristo, a justificação do injusto seria injusta e impossível. E ele colocou outra palavra que eu não quis colocar. Calvino disse imoral. Sem a justificação do injusto, sem a cruz de Cristo, a justificação do injusto seria injusta, imoral e impossível. Então não tente criar um cristianismo sem cruz. Deploravelmente hoje, vergonhosamente, os televangelistas e milhares de pessoas estão pregando um cristianismo sem cruz. Esse evangelho de hoje da prosperidade é uma vergonha, é uma assinte ao verdadeiro cristianismo. É um evangelho que não passa pela via crucis, não passa pela via dolorosa, não conhece o Calvário. É o evangelho que as pessoas dão um salto mágico de Harry Potter, da manjedoura para a ressurreição. Não se fala de sofrimento, não se fala de cruz, nem de via dolorosa.
Não há, meus irmãos, cristianismo sem cruz. Não há evangelho sem Calvário. William Hendrickson, comentarista muito bom, eu gosto muito de Hendrickson, é um dos maiores comentaristas do Novo Testamento, é um teólogo respeitável, esse holandês. Gosto muito de todos os livros de William Hendrickson, os seus comentários do Novo Testamento. Justificação, diz ele, justificação é uma questão de imputação, de atribuir. A culpa do pecador é imputada a Cristo. Você entendeu? A culpa sua foi imputada a Cristo. Por isso o Pai não pôde contemplá-lo no Calvário, porque ele estava carregando os pecados do mundo todo sobre ele. A Bíblia diz: o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que por meio dele fôssemos declarados justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então isso é justificação. Alguém tem que pagar, tem a expressão, pagar o pato. Alguém tem que pagar um preço. Deus é santo. Deus não disse: vou declarar você justo e tudo bem. Ninguém faz, não, alguém tem que pagar a culpa. Você entendeu? Deus diz: olha, vou declarar você justo, mas alguém tem que pagar a sua culpa. Alguém tem que pagar a sua dívida. Olha como é importante entender isso. Deus decidiu perdoar você em Cristo, mas alguém teve que pagar por esse perdão. Deus decidiu declarar a mim e a você justo, mas para isso alguém teve que remir-nos, teve que levar a nossa culpa e o nosso pecado, que foi o Senhor Jesus. No sentido forense, justificar significa declarar justo. A justificação é aquele gracioso ato de Deus, mediante a obra de Cristo. Ele declara justo o pecador. Isso é maravilhoso entender isso. Terminando, né? Eu fiz uma concisão da concisão, a laconização da laconização, para terminar mais cedo, porque eu tenho percebido que tem terminado tarde, e às vezes alguma pergunta não tem sido possível, ou tem terminado um pouco mais tarde. Eu estou contente por um aspecto. Eu tenho encontrado várias pessoas que estão dizendo que não têm vindo à igreja, mas estão ligados aí pela internet, estão acompanhando. Então nem todo mundo que está acompanhando não está aqui. Mesmo na minha pequena comunidade tem pessoas que estão acompanhando, outras pessoas estão acompanhando. Eu estive em um culto essa semana no Presbitério Rio Norte, sábado, na igreja de Higienópolis, na igreja de Inhaúmas, e foi um culto que eu estive expondo a palavra de Deus, um culto do presbitério em comemoração aos 159 anos do presbiterianismo pátrio, e vários pastores e cristãos disseram: pastor, eu estou acompanhando as mensagens da catedral. Então, a justificação, como ensinada por Paulo, em nenhum sentido é obra do homem. Portanto, coloquei aqui alguns aspectos. A justificação é dom de Deus, conforme prescreve Romanos capítulo 5, versículos 15 a 18. A justificação é produto de sua graça, Romanos 3, 24, 4, 16, 5 e 15. As pessoas, os internautas, podem ter todos esses textos na apostila que será enviada para vocês pelo prefeito Maurício essa semana. A justificação é gratuita, Romanos 15, 16. A justificação, ela é isenta de obras humanas, é pura graça. A justificação é oposta à condenação, porque Deus decidiu isentar você de qualquer condenação. Deus não decidiu isentar porque você merece ser isento. Você entendeu? É bom entender isso, porque o cristianismo contemporâneo, esse evangelho caricaturado está sendo pregado por aí, está dizendo: você merece, você é príncipe, você é princesa, exija de Deus. Eu vi alguém dizendo isso aí. Há dias atrás eu ouvi um pregador de madrugada, um bispo de uma determinada igreja, não declinando o nome da igreja por questão de ética pastoral, dizendo: você precisa, meu amigo, aprender a acuar a Deus, a deixar Deus acuado, de forma que Deus não tenha para onde correr e Ele seja obrigado a te responder. Eu fiquei triste com essa teologia do acuamento divino. Parecia Deus no deserto do Kalahari, correndo, e o homem como um predador atrás de Deus. O homem passou a ser um predador. Criamos um cristianismo altamente antropocêntrico. O homem é a medida de todas as coisas. Deus existe como Santa Claus para atender os desejos mais profundos dos homens. Ele não tem uma razão por existir nessa teologia caricaturada, que apequena o evangelho de Deus, que envergonha o Cristo.
que é um assinte ao Evangelho de Jesus. Então, queridos, aprendemos hoje, em suma, a doutrina da justificação pela fé. Aprendemos que a justificação é uma doutrina de caráter forense. Você não é justo. Deus decidiu, desde toda a eternidade, te declarar justo pelo sangue de Jesus. Que Deus nos abençoe. O Senhor nos guarde, que Deus abençoe a cada um de nós, que o Senhor abençoe ricamente, graciosamente, copiosamente os internautas. É o nosso desejo caloroso e sincero que o Senhor faça-o crescer em graça e no conhecimento, até Jesus voltar. Amém? Glória ao Senhor, glória ao nosso Deus. Muito obrigado pelo presente. Deus o recompense. Vamos ficar em pé e cantar o hino 92, costumeiramente somente a primeira e última estrofes. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. Amém. Amém, meus irmãos, podeis assentar. Essa doutrina, esse estudo sobre justificação, essa palavra de Deus, esse ensino cristão, apequena o homem, coloca o homem aonde ele deve estar. Isso é a Bíblia, isso é a palavra de Deus. Todos os méritos a Deus, todos os méritos a Cristo, nada ao homem. Nós não merecemos nada, nós não somos nada. Que é o homem diante de Deus? Essa doutrina realmente nos deixa muito pequeno, muito pequeno. E eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor, reverendo Antônio José, com relação ao pecado. Porque muitas vezes a gente pensa que pecado é o que a gente faz, o ato em si. Mas esse texto, Romanos, por vezes dá a entender que pecado é um estado. A gente está em pecado, está no pecado. E muitas vezes a nossa mente nos leva a pensar que pecado é aquilo que a gente faz, o ato em si. Gostaria que o professor falasse mais sobre essa questão do pecado. Pecado é um estado onde que o homem está, estou em pecado, estamos em pecado, num estado de pecado, ou é simplesmente o ato de pecar, o mentir, o roubar? Muito bem, é uma pergunta sábia. Vejam bem, muito importante.
Todos nós somos pecadores. Todos nós somos. Mas a única coisa que não acontece, isso é teologia cristã, explicando, teologia cristã reformada, o que não acontece com o cristão é a permanência no pecado. Paulo diz, aquele que nascido de Deus não vive na prática do pecado. Primeira carta de João. Não diz que não peca, diz não vive na prática do pecado, porque a Bíblia diz que aquele que diz não peca é mentiroso e faz Deus mentiroso. Logo, todos pecam. Existe o pecado pessoal, o pecado habitual. Mas não existe o pecado permanente no nascer de novo. Pecado é aquilo que nós fazemos e aquilo que somos. As duas coisas são. Não só pecamos por ação. Por isso que é um pecado que muitas vezes as pessoas esquecem, que é o pecado da omissão. Mesmo quando nós não pecamos por ação, pecamos por omissão. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Diz São Tiago capítulo 4, versículo 17. Tiago pertinentemente diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Ou seja, via de regra, as pessoas pensam que pecado, dizem, Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, porque pecamos diante de Ti por pensamentos, palavras e ações. Mas nós também pecamos por omissão. Quem trata muito bem disso, com pertinência profunda, é Jonathan Edwards, na sua teologia, que é um grande teólogo e filósofo americano. Ele diz que Deus não está preocupado somente com o que fazemos, mas por que fazemos, porque Deus está preocupado com as intenções do coração, diz ele. Quais foram as intenções do coração? Logo, até um ato bondoso pode ser um ato pecaminoso. Mas não é isso que eu estou fazendo alguém para tentando ajudar o prefeito Luiz, mas estou com isso, já estou fazendo por barganha, fazer isso porque ele vai fazer isso por mim. Isso, aquele bem já foi um bem pecaminoso. Estão entendendo? Olha o que ele diz, que até o bem realizado pelo pecador é um bem pecaminoso. Como é difícil você imaginar. Não é questão de mal e bem, é que até mesmo o bem, quando fazemos, torna-se pecaminoso quando tem outras intenções além do bem, quando é um bem desprovido de interesse. O bem provido de interesse não é bem, é um pecado cometido. Vocês entenderam? Como é importante entender isso, como é importante compreender isso. A doutrina do pecado. Pecado não é somente o que fazemos, mas também nós somos pecadores por natureza. Mesmo sendo nascidos de novo, não vivemos na prática do pecado, mas nós pecamos. Mas o caráter também das intenções também é pecado. Por que fizemos isto? Interessante que, olhando essa questão, faz lembrar o pensamento de Immanuel Kant, o seu imperativo categórico e analítico, nas suas obras, Crítica da Razão Pura, né? Crítica da Razão Somente, 1780, 1784, 88, a data das obras dele lançadas. E ele diz uma coisa interessante. Ele, naturalmente, não concordo com ele, mas vale a pena refletir. Até a guisa de academia, por questão acadêmica, ensinando para vocês. Ele diz, olha, para ele diz, olha, o importante é fazer da virtude um fim em si mesmo. Ele diz, o único bem supremo, ele quer explicar a questão do bem, o que é o supremo bem. Então, a compreensão do supremo bem para Kant, qual é o supremo bem? O supremo bem é aquele que a pessoa faz sem nenhuma intenção, não está atrelado a nada. Aí ele diz, será que o protestante faria o bem se não houvesse o céu por recompensa? Será que o budista faria o bem se não houvesse o nirvana por recompensa? Será que o muçulmano faria o bem se não houvesse o paraíso de Alá por recompensa? Logo, para Immanuel Kant, o bem supremo é aquele que se faz quando a virtude é fazer a virtude pela virtude, a compaixão pela compaixão, o amor pelo amor, a misericórdia pela misericórdia, independentemente que haja qualquer ação por parte do outro. Vocês entenderam o pensamento de Kant? Isso ele chama de bem supremo. É o bem que você faz, fazendo dele um fim em si mesmo. Nem mesmo Deus pode ser um fim em si mesmo para ele. Eu fiz para agradar a Deus, já está errado. Você entendeu? Naturalmente ele é racionalista. Não estou defendendo ele. Vocês entenderam? Muito obrigado pela presença desse nobre casal. Muito obrigado de todo o coração. Tem encontro de casais, né? É isso? Eu compreendo. Mas fiquei feliz por ver ambos. Está vendo, doutor Elias e a esposa? Vocês entenderam? Então esse é o pensamento kantiano. Mas a compreensão bíblica é essa, que até o bem que fazemos, conforme diz Jonathan Edwards, pode ser pecaminoso, se esse bem não tem como propósito a glória de Deus. Fazer isso, para quê? Para eu ser percebido e visto, já estou pecando.
Alguém fez o bem. Por isso Jesus diz: quando deres a esmola a alguém, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita. Por que Jesus diz isso? Imaginemos que os fariseus, os fariseus faziam muito isso, realizavam o bem, mas diante de público para as pessoas. Jesus diz: eles fazem para ser admirado pelos homens, eles fazem para ser percebido pelos homens. Lembram vocês daquele programa que tinha na TV? Não estou fazendo propaganda do Silvio Santos, no SBT, mas tinha um programa chamado De Volta para a Sua Terra. Lembram? Um quadro chamado De Volta para a Sua Terra. E aparecia: essa família quer voltar para Paraíba, quer voltar para Guarabira. Aí aparecia: agora a Graneiro vai levar essa família de graça. Aí aparecia o diretor da Graneiro lá na frente, a família começava a chorar, abraçava com aquele senhor, aquele cidadão. A Graneiro vai levar de graça. Só que, sabe quanto é um minuto, um pico da audiência, 3 da tarde? 200 mil reais. 200 mil reais a Graneiro ia pagar se ficasse um minuto. Passaram 10 minutos ali na frente. Eles vão gastar 5 mil reais de óleo diesel, deixaram de pagar 500 mil. Sabiam disso? É uma jogada de mestre, sacada de mestre. Não, a família vai voltar para Guarabira, para não sei para onde, para Quixadá, no Ceará. Aí agora apareceu a Casa Bahia, que vai dar para a família guarda-roupas e 2 bicicletas para a criança. A família chorou na frente. Casa Bahia passar 5 minutos, 10 minutos de audiência, não gastou 20 mil reais nas suas doações. A Casa Bahia não fez isso porque ama aquela família, não sabe nem quem é. Logo, aquele bem da Casa Bahia foi pecaminoso, porque foi um bem atrelado a interesses. Então até o bem que se faz pode ser pecaminoso. Não somente o mal é pecaminoso, até o bem. Se quando esse bem que se realiza não tem como finalidade a glória de Deus. Reverendo, em Mateus 27, 25, está dito que, está narrado que o povo, quando crucificou a Cristo, houve vozes que diziam que o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos, sobre nossas cabeças. O irmão citou Auschwitz, Soberbo, Auschwitz, Treblinka, onde morreram milhares de judeus pelas mãos de Hitler, um sanguinário, sem contar Mao Tse-tung, sem contar Stalin, foram mais de 40 milhões. Há uma corrente católica que diz que há uma simbiose, há uma analogia. Quando as mulheres, as vozes do povo falaram que o seu sangue cai sobre nós e nossos filhos, com a matança dos judeus no século XVIII, no século XIX, isso aconteceu cumprindo-se a profecia. Pode ter um fundo de verdade? Olha, eu tenho perguntas, muito obrigado pela pergunta. Eu não tenho como proposta exaurir as perguntas, tá bom? Eu sou um ser pecador, circunstante, miserável pecador, salvo pela graça, justificado pelo sangue de Cristo. Então, eu não tenho como proposta de ter todas as respostas. A pergunta do querido amigo Jonas, meu amigo pessoal, é difícil. Não há teólogo que possa dizer, eu acho, nem Calvino, nem nenhum teólogo, nem São Tomás de Aquino, nem Santo Agostinho, não há teólogo no mundo que possa dizer conclusivamente essa resposta. Qualquer resposta dessa questão seria dúbia e seria perigosa, uma declaração dessa, de que não, olha, a morte dos judeus aconteceu porque é culpa deles, eles pediram que o sangue de Jesus caísse sobre eles. É perigoso chegar a essa hermenêutica, a essa interpretação. Eu acho muito perigosa, porque seria um juízo de valor muito forte. E pode ser, milhares de pessoas morreram, pode ser que eu esteja errado nessa conclusão. Pode ser que eles tenham sido mortos, de fato. Pode ser que, naturalmente, os planos de Deus estão presentes em todas as coisas. Eu tenho certeza absoluta e inarredável que os planos de Deus estão presentes em todos os atos, até nos atos ruins dos homens. Então, nessa compreensão, tem um teólogo que diz que até Satanás é um pitbull nas mãos de Deus. Por quê? Porque até o diabo, num certo sentido, é servo. Não vai além não vai além do limite que Deus deu para ele. Porque por isso que a Bíblia diz que nós somos tentados, mas Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Lembra que o diabo tentou destruir Jó? E Deus disse: você não faça isso, mas não tira a vida dele. Ou seja, então, se olhar nessa perspectiva,
olhando na perspectiva da soberania de Deus, até os civis estavam nos planos eternos. Ia acontecer porque, olhando nessa perspectiva, só depois da morte dos judeus é que o Estado de Israel foi criado como nação. Hoje há mais judeus lá do que hoje. Eu li recentemente o jornal Haaretz, jornal israelense, que significa a terra em hebraico, Haaretz, e que hoje Israel já está com cerca de 16 a 17 milhões de judeus no mundo, e na Segunda Guerra Mundial eram 15 milhões, quando aqueles judeus estavam vivos, né? Aqueles que morreram. Então Israel já tem uma população maior do que a comunidade judaica de 1938, antes da guerra. Então já ultrapassaram. Mas a sua pergunta é sábia e ao mesmo tempo difícil de resposta. E eu creio, com toda humildade, não somente eu, não há teólogo no mundo que possa dizer conclusivamente. Só o saberemos. Tem coisas que só saberemos na eternidade, Jonas. Eu acho que é uma hermenêutica muito perigosa um pastor declarar isso. Sabe por quê? Porque essa compreensão, de alguma forma, os judeus, por exemplo, os judeus têm uma certa dificuldade com alguns sermões de Lutero, né? Justamente por isso, porque Martinho Lutero tentou evangelizar os judeus, né, no século XVI, como também católicos, e muitos judeus foram arredios com o evangelho, com a tentativa de Lutero de evangelizá-los, e alguns sermões de Lutero foram muito fortes. Quero dizer, vocês estão assim, não quero porque vocês são bestas feras, indignos da graça de Deus, vocês não merecem nada de Deus. Então, na Segunda Guerra Mundial, Hitler disse, como disse o nosso pai Lutero, o pai da nação alemã, esse povo são bestiais, esse povo não merece, são indignos de Deus. Olha o que Hitler fez, usou alguns sermões de Lutero para destruir o povo judeu. Já a Alemanha é um país luterano, então por isso que é muito perigoso fazer um juízo de valor no que tange a essas palavras ditas no Calvário. Eu compreendi sua pergunta, é muito sábia, mas eu me sinto muito pequeno diante de Deus para ter uma resposta conclusiva quanto a isso, porque eu creio que se eu desse essa resposta, tem internautas que estão assistindo, e é perigoso porque eu creio que eu seria injusto diante de Deus, injusto até para com o povo judeu, dizer que tudo que aconteceu foi por causa daquelas palavras ditas por aqueles judeus diante de Pilatos, né? Mas obrigado de coração por essa resposta. Sinto-me inábil para responder conclusivamente. Reverendo, justificação. À luz da palavra e do exposto, é inconteste da minhas convicções, a nossa convicção quanto à justificação. Diante do exposto da palavra, o que leva a determinadas denominações, em dados momentos, até nos criticarem em relação a estas convicções que nós temos a respeito da justificação? Muito boa pergunta, presbítero, dedicado presbítero da Catedral, um presbítero Luiz Monteiro. Meus queridos, eu creio que eu posso dar uma resposta melhor quanto a essa questão, essa pergunta. Faz parte da natureza humana, faz parte da natureza humana a sublimação do ego. Até Freud fala no seu ego, superego. Então ele trata disso, ou seja, a sublimação do eu, a deificação do eu, a divinização do eu faz parte do ser humano. Uma doutrina que apequena o homem não gosta. Uma doutrina que tira de mim todas as condições de achar que eu tenho algum valor, algum caráter meritocrático. Isso me ofende. As igrejas sacaram isso, que as pessoas aí fora não querem ouvir falar do pecado, logo não falem do pecado. As igrejas perceberam, sacaram aí, que o cara perdido aí não quer saber do inferno. Ele quer um apartamento de cobertura na Vila Solto. Então vou prometer, Deus vai te dar um apartamento de cobertura na Vila Solto se você vier para a minha igreja. Sacaram por aí que não vale a pena falar de sofrimento. Então vou falar agora só de prosperidade. Então essa teologia hedonista, que fez de prazer a razão máxima da vida, é uma teologia que agrada as pessoas. Entendeu?
meu querido presbítero. Então, essa é a razão. A razão, presbítero Monteiro, é essa. É que, deploravelmente, a igreja hoje, em boa parte da igreja cristã, da igreja institucional, decidiu agradar aos homens. Mas eu creio que eu acho que a igreja deve viver, deve estar firmada nas palavras de Paulo. Na carta aos Gálatas, capítulo 1, verso 10, Paulo diz: se eu ainda agrado os homens, não sou servo de Cristo. Eu acho que a postura de Paulo é a melhor postura cristã. Nós não estamos aqui não importa se a catedral está cheia, se não está. A preocupação de Deus não é numerólatra. Não é. À luz da Bíblia, não é. O apóstolo São Paulo eu preguei domingo na minha igreja sobre o discurso de Paulo no Areópago de Atenas. Estava ouvindo Paulo, os filósofos epicureus, que diziam que a razão máxima da vida é o prazer. Paulo não barganhou, não. Paulo disse para eles lá: Deus estabeleceu um dia que há de julgar todos os homens mediante Jesus Cristo. Ninguém vai escapar, Paulo não conseguiu plantar uma igreja em Atenas. Pode ver, Paulo plantou a igreja de Corinto, na Grécia, em Tessalônica, na Grécia, em Éfeso, na Grécia, mas em Atenas não pregou, não decidiu. Possivelmente o discurso dele não agradou a muita gente, mas ele não agradou os filósofos, ele pregou em toto um evangelho, ele não barganhou princípios. Então eu acho que o evangelho é esse. O pastor tem por obrigação diante de Deus, em sã consciência, não barganhar o evangelho, não apequenar o evangelho da graça. Porque tem gente que vai apequenar o evangelho porque quer a igreja cresça a qualquer custo. Então, para que ele crescer, eu não vou plantar bananeira, não vou dizer aquilo que o pecador quer ouvir, tenho que falar aquilo que Deus quer que eu pregue. Então isso é o que está acontecendo no mundo contemporâneo, presbítero Monteiro, é que as pessoas não cristãs não desejam ouvir o evangelho. Eles querem uma mensagem que massageie o ego deles, que deifique o seu eu, que entronize o seu eu. E aí isso não é cristianismo. Por isso a razão máxima da vida, de fato, eu acho que a teologia foi muito feliz, a teologia reformada e calvinista, na sua interpretação bíblica, de que a razão precípua do homem é glorificar a Deus, não é glorificar a si mesmo. Veja o discurso aí: você merece, você tem valor. Até as músicas querem que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém, você tem valor. Isso agrada as pessoas. Todo mundo que sai da igreja: eu tenho um valor, eu posso exigir de Deus, eu posso determinar as circunstâncias, determinar até Deus o que deve fazer. Isso é muito sério. Eu não quero nem me alongar, porque senão seria outro discurso, outra pregação. Mas essas perguntas são perguntas que têm dimensões teológicas e respostas muito profundas. Requeriria até mesmo mais tempo para nós nos delongarmos e nos confabularmos aqui num colóquio, num brainstorm, né? Aqui conversarmos mais detalhadamente sobre esse assunto. Mas sua pergunta foi muito oportuna. E por isso nós estamos aqui, meus irmãos, para aprender mais sobre a palavra de Deus, com um professor à altura de nos ensinar as verdades da palavra de Deus, as doutrinas, não só calvinistas, né, mas as doutrinas da palavra de Deus, né, aonde o calvinismo se entra, onde nós como igreja adotamos. Eu gostaria de te convidar agora para domingo à tarde, 4 horas da tarde, nós teremos um trabalho da Escola Bíblica Dominical com um pastor, também reverendo Luiz Saião, que estará vindo trazer uma tarde de reflexões. A gente está chamando de bate-papo com Luiz Saião, sobre os caminhos do ensino, os caminhos futuros da igreja, da escola bíblica, da onde a igreja tem que andar, para onde a gente vai fazer essas reflexões bíblicas no domingo à tarde, e à noite ele vai ficar no culto e vai pregar no culto de domingo. Então eu convido você, não só você que está presente, mas os internautas que estão nos escutando, que domingo à tarde, 14 horas, nós teremos aqui um trabalho da EBD. Você é convidado, passe essa notícia adiante. Eu já coloquei no grupo, no nosso grupo, não falo grupo, falo grupo nosso aqui de WhatsApp, eu já coloquei a aula passada. Então, se você está inscrito no grupo, você já deve ter recebido. A aula também vai estar a partir de amanhã lá no site da igreja. Entra lá no site da igreja, se você quiser imprimir ou salvar, você entra no site da igreja, na aba que diz EBD, clica, entra lá,
já tem lá as outras aulas, essa de hoje já vai estar lá, e as 2 aulas em PDF para você salvar, baixar e poder estar estudando. Uma outra coisa que eu queria lhe avisar: o Conselho da Igreja nos autorizou a pegar todo esse material e transformar ele em um livro, em um material de auxílio para você. Então a gente vai estar conversando com o reverendo Antônio José como vai ser a melhor forma de fazer isso, mas você vai ter um material para que você possa, um material impresso em forma de livro, para que você possa se dedicar mais ao estudo, tá? Então, no decorrer dos dias, das semanas aí, a gente vai falando para vocês e trazendo novidades sobre esse material que a gente vai formatar. Então a gente já tem a autorização do Conselho da Igreja para poder levar essa visão adiante. Eu gostaria também de deixar o último recado para você. Na terça-feira que vem, nós vamos ter aqui, junto com o nosso estudo, um pré-lançamento de um CD de um amigo meu, né, de São Paulo, que me ligou. Ele vai estar lançando o CD dele na Gávea na quarta, e na terça ele vem para participar do nosso estudo. Então, pré-lançar o seu CD aqui, a gente vai poder ter a graça de ouvir. É um pianista de São Paulo, o Elbert César, e ele vai estar pré-lançando o seu CD aqui. Gratidão. E eu vou postar no nosso grupo de WhatsApp algumas músicas que ele me mandou, para você já estar se familiarizando com o som de quem ele é, e venha, traga alguém, convide alguém para estar conosco na terça-feira que vem, tá bom? Eu gostaria de convidar o presbítero Luiz Monteiro para fazer uma oração encerrando o culto, e logo em seguida, pastor, o senhor pode impetrar a bênção para a gente, em nome de Jesus? Oremos. Bondoso Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Pai, pela tua casa, Senhor, que nos acolhe nesta noite, Senhor. Obrigado, Deus, pelos ensinamentos aqui recebidos, ó Deus. Obrigado, Deus, pelo teu servo, reverendo Antônio José, Senhor, pessoa a quem tanto nós amamos, ó Pai. Dar a ele, Senhor, sabedoria que tu tem dado até aqui, Senhor. E a nós, ó Deus, a condição de podermos assimilar tudo que ele nos transmite. Sê conosco, ó Pai, neste momento. Leva-nos para os nossos lares, ó Pai. Faz com que possamos transitar, ó Pai, livre nesta cidade, ó Pai, pela qual rogo as tuas bênçãos, ó Pai, a tua proteção sobre toda esta cidade tão violenta, ó Pai. Sê conosco, ó Pai. Oramos em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, Senhor. Receba a bênção dos apóstolos. Que a graça excelsa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai Celeste, que nos declarou justos pelo sangue de Jesus Cristo, e a comunhão, o poder e a ternura e a consolação do Espírito Santo repouse sobre vós e sobre vós permaneça até Cristo voltar, hoje e eternamente. Amém.